bem, pessoal? Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, uma espécie aqui de talk show que nós vamos fazer para a gente pensar um pouco sobre a questão da Páscoa. Meu nome é Jaime, espero que vocês estejam aí confortavelmente, se protegendo, podendo realmente estar acompanhando com a gente aí os louvores, o que nós vamos falar e que esteja sendo uma programação bacana aí para todos. E aqui eu vou fazer um bate-papo com essas três pessoas aqui, vocês estão vendo miniaturas aqui do lado, três pessoas super especiais, cada uma vai falar sobre algo referente à Páscoa. E nós vamos começar aqui com um tema difícil, tema que infelizmente não gostamos, e vamos ver que Páscoa é muito mais que ovo, que chocolate, que coelho, é algo muito mais importante do que isso. Então, nós vamos começar aqui falando sobre morte, sim, porque Páscoa tem a ver com morte. Mas o que podemos pensar sobre a morte? Para isso, trouxemos aqui pastor Alexandre, foi pastor da ECI aí por muitos anos, agora é pastor da ECA. Obrigado, Alexandre, por estar aí falando com a gente. Então, muito obrigado por aceitar falar um pouco sobre morte. Então, fale um pouco sobre esse tema tão espinhoso, sobre essa situação essa palavra tão difícil, principalmente nos tempos de hoje. Muito bem, Jaime. Infelizmente, o tema da morte ele está em voga hoje. Nós temos visto tantas notícias ruins e trágicas, e hoje mesmo, conversando com uma pessoa, essa pessoa teve uma conversa no dia de hoje com um médico, e esse médico já está nessa profissão há mais de 37 anos, e ele disse que nunca viu tantas mortes como ele tem visto nesses últimos 12 meses. E o interessante é que se existe algo em que nós não estamos preparados, um assunto no qual nós não estamos preparados para enfrentar, realmente é a questão da morte. Essa é a única certeza que todos nós temos ao nascer, que um dia iremos morrer, mas mesmo assim ninguém está preparado para a morte. Mesmo quando nós vemos alguém que está enfermo há muito tempo, quando a morte chega, realmente as pessoas percebem que não estão preparadas para lidar com a morte. E nós podemos ter essa convicção na nossa vida de que mais cedo ou mais tarde todos nós iremos morrer, mas ainda, mesmo assim, ficamos chocados quando a morte chega próxima, atingindo os nossos vizinhos, amigos, conhecidos e também os nossos parentes. Então, a morte, de fato, é um tema, é uma realidade que nos incomoda bastante. Pegando essa questão da morte de incomodar, nesse caso, o maior problema é a morte física ou a gente tem algo a mais além da questão física da morte? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a palavra de Deus fala muito a respeito da morte, também fala muito a respeito da vida e da vida eterna. Mas a Bíblia nos dá uma razão muito clara, porque todos os seres humanos são obrigados a passarem pela morte. E a Bíblia aponta uma razão muito direta, e a Bíblia diz que a morte é consequência do pecado que habita em cada um de nós. E nós podemos ver lá em Romanos capítulo 6, a parte A do versículo 23, que nos diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. A ideia é que o resultado, a consequência natural, o pagamento pelo pecado se chama morte. E por isso, todos nós enfrentaremos um dia mais cedo ou mais tarde a morte. Então, a morte é algo que faz parte da história da humanidade justamente por causa do pecado. E o que é o pecado? O pecado é justamente
tudo aquilo que nós fazemos que vai de encontro, contraria a vontade de Deus e também que contraria a Deus. Já que todos nós somos pecadores, com certeza todos nós iremos enfrentar a morte. Então, pensando na questão do que a Bíblia diz, a morte realmente vai ser um problema para todos. Não há como escapar, certo? É isso mesmo? Sim, isso mesmo. Tanto é que nós não conhecemos nenhuma pessoa que é capaz de prolongar a sua vida, independente se essa pessoa tem muito ou pouco dinheiro, se ela tem muitos recursos médicos ou não. O fato é que no momento em que nós temos que partir dessa vida, por mais que a pessoa tente prolongar a sua vida, isso é impossível. Então, a morte ela é realmente uma herança de toda a humanidade. Então, a morte chega para ricos, chega para pobres, chega para idosos, chega até mesmo, infelizmente, para crianças. Então, esse é um problema grande da nossa humanidade. Somos pecadores, por isso morremos. Somos pecadores e por isso nós somos finitos e somos limitados. Então, peraí, a morte é para todos, certo? Então, o maior problema é a morte espiritual? É isso? Muito bem. A Bíblia fala, então, de dois tipos de morte. A morte física, mas existe uma morte que é muito pior, que é chamada morte espiritual. E a morte espiritual significa a separação de Deus pela eternidade. Depois da morte, todos nós vamos enfrentar o juízo. A Bíblia fala exatamente lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Logo depois da nossa morte, todos nós iremos encarar Deus. E então teremos ali selado o nosso destino eterno. Ou estaremos na eternidade com Deus, ou estaremos a eternidade longe de Deus. E viver a eternidade longe de Deus significa justamente essa morte espiritual. A Bíblia não ensina de forma alguma que nós teremos algum tipo de segunda chance depois da morte. Também a Bíblia não ensina a questão da reencarnação. O que a Bíblia deixa bem claro é que depois da morte, o homem enfrenta o juízo. E ele pode, então, entrar na vida eterna ou então enfrentar a morte espiritual. Ficou bem clara essa questão agora. Acho que ficou bem claro para todo mundo a questão de que a morte existe, de que a morte não é o fim, existe algo que acontece depois e existe dois caminhos aí. Agora a questão é quais caminhos cada um pode escolher. Só que essa pergunta não é você que vai responder. Então, essa pergunta são os nossos outros convidados que vão lidar com ela. Então, você fique aí atento, você vai ter essa resposta para essa pergunta. E eu agradeço ao pastor Alexandre, obrigado aí por ter nos dado um tempo aí para falar um pouco sobre a morte. Não sei se quer falar mais um pouquinho, se quiser falar, dar um encerramento em alguma coisa, fique à vontade, senão só se despeça. E muito obrigado mesmo por nos ajudar aí. Muito bem, Jaime. É isso aí. Lembrando só que a morte não é o maior problema do homem, mas sim a morte espiritual. Então, a morte não é realmente o fim de todas as coisas. Mas a morte espiritual, sim, pode ser algo trágico que faz com que a pessoa passe a eternidade longe de Deus. É isso aí. Ok, muito bom. Então é isso. Fiquem ligados, vamos continuar com a nossa programação e logo mais teremos os nossos outros convidados falando sobre a vida e sobre a salvação. É isso aí, até mais.